maio de 2017, às 3h37 da manhã, os denunciados encontravam-se a bordo do veículo Celta, ano 2004, cor branca, em placa policial K1K012, conduzido pelo senhor Adrian, que, ao passar pela rua X do bairro Y, local ermo com pouca visibilidade, em razão da iluminação precária, desviou bruscamente a direção para a esquerda, a fim de não se chocar contra um equino desgarrado. Oportunidade em que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo Palio, ano 2009, cor prata e placa policial X1X013, conduzido por Daniel Garrido. Depreende-se do procedimento policial ainda que o senhor Adrian estacionou no acostamento e dirigiu-se com a primeira denunciada até o veículo Palio, que tombou no acostamento oposto após girar na pista e que ambos notaram que Daniel Garrido sangrava e estava desacordado. De acordo com os autos, naquele momento, o senhor Frederico José, morador das Redondezas, teria passado pelo local do acidente a bordo do seu veículo e, sem descer, abordou os denunciados, indagando se precisavam de ajuda, sendo informado pela primeira denunciada que havia ocorrido uma leve colisão entre os dois veículos, Celta e Palio, que o Celta era guiado por ela e que o Palio pelo segundo denunciado, que já havia acionado o guincho, que os ora denunciados haviam firmado um acordo para reparar os danos recíprocos. Consta do inquérito que o senhor Frederico, então, seguiu viagem, oportunidade em que os denunciados transportaram Daniel Garrido para o porta-malas de seu veículo, que passou a ser guiado pelo segundo denunciado, seguindo viagem sem a primeira denunciada. Infere-se também que a primeira denunciada permaneceu no local junto ao Celta quando foi abordada por Tomás e Virgínia Garrido, pais de Daniel, que saíram de casa para trabalhar e indagaram se precisava de ajuda. A senhora Laura aceitou o auxílio e o casal acoplou o Celta ao seu veículo por carro próprio, seguindo os três até a residência dos Garrido. A folha 36 consta o depoimento policial de Laura Vidal, no sentido de que o primeiro denunciado teria levado o Palio com Daniel no seu interior até o local desconhecido, afundando o veículo em uma represa. Após, os denunciados teriam se encontrado às 6h24 da manhã na frente do mercado S, localizado na rua F, bairro J, nesta capital. Agindo de tal forma, os denunciados causaram a morte por afogamento de Daniel Garrido, ocultaram seu cadáver e alteraram a cena do crime, inclusive criando versões fantasiosas para iludir os órgãos da persecução penal. Ante o exposto, encontram-se os denunciados Laura Vidal e Adrian Doria incursos nas penas dos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 3º e 5º, 211, 347, parágrafo único, combinado com o artigo 22, todos do Código Penal Brasileiro. Assim sendo, requer o packet que, após a autuada e recebida a presente peça incoativa, sejam citados os réus para apresentar resposta no prazo legal, designando-se dia e hora para audiência de instrução e julgamento, com ouvidas as testemunhas adiante arroladas e produção de todos os meios de prova pertinentes, inclusive perícia, a fim de que sejam pronunciados e, após condenados pelo egresso Tribunal de Júri dessa comarca. Requer a decretação da prisão preventiva dos denunciados, em razão do iminente risco de fuga, bem como da gravidade dos fatos ora noticiados. Nestes termos, pede deferimento, promotor de justiça. Rocha testemunhas: Frederico José, Tomás Garrido e Virgínia Garrido. Pronunciação. Vistos, etc., o Ministério Público do Estado da Bahia denunciou Laura Vidal e Adrian Doria, devidamente qualificados nos autos do processo epigrafado, com impulsos nas penas dos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 3º e 5º, 211, 347, parágrafo único, combinado com o artigo 22, todos do Código Penal Brasileiro, porque denúncia é o relatório. Decide. Do homicídio qualificado. Muito embora impossibilitado o exame de corpo de delito direto, vez que não foi localizado o corpo da vítima, Daniel Garrido, é de se ter configurado a materialidade delitiva do homicídio ante as evidências obtidas pelos peritos, sobretudo em fase de exame de material genético que atestou compatibilidade entre o material sangue coletado no local do crime e a substância saliva fornecida pelos genitores do defuso, os quais, inquiridos como testemunhas da acusação, foram unânimes em afirmar que seu filho tinha por hábito realizar o trajeto constante da peça coativa. Quanto à autoria delitiva, a instrução probatória põe os acusados como coautores da morte de Daniel, não se podendo exportar a tese da negativa de autoria sustentada pela defesa da primeira acusada. Todas as testemunhas ouvidas afirmaram que viram ambos os acusados na cena do crime, no dia indicado no exordial. A senhora Laura, em seu interrogatório, afirmou que
causou a morte de Daniel teria sido o Sr. Adrian, quando afundou, ainda vivo, o porta-malas do seu veículo. Contudo, a variação produzida por este magistrado não serviu para confirmar tal tese, sendo prudente que os juízes naturais decidam a querela. Da ocultação de cadáver. A polícia, até o momento, não localizou o corpo da vítima, nem o seu veículo, no interior do qual teria sido desolado. Ademais, pelo lapso temporal decorrido desde os fatos, é bem provável que não seja mais encontrado com sua integridade física preservada. Assim, é muito configurada a materialidade delitiva da conduta tipificada no artigo 211 do Código Penal Brasileiro, bem como a autoria do Sr. Adrian, por participação da Sra. Laura. Da fraude processual. Configurada igualmente a materialidade delitiva da fraude processual, consoante se infere da inquirição das 3 testemunhas arroladas pela acusação e defesa, segundo as quais os acusados alegaram a ocorrência de uma colisão entre os veículos constantes da peça incoativa que seriam conduzidos por eles. Houve, portanto, alteração da cena do crime com o desiderato de induzir a erro os órgãos de persecução penal, figurando os acusados como coautores de tal conduta. Não há como acolher a negativa de autoria do segundo acusado, segundo o qual fora Laura quem criou sozinha a versão fantasiosa, mormente porque a testemunha Francisco José afirmou que este, em nenhum momento, corrigiu a versão de Laura no momento que os abordou, anuindo assim com um discurso enganador. As qualificadoras ficaram bem retratadas pela prova testemunhal e interrogatório da primeira acusada e merecem ser mantidas para o debate das partes plenárias, mesmo porque só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, o que não é o caso. À vista do exposto e considerando que mais dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal e, com fundamento no artigo 408 do Código do Processo Penal, pronuncio os acusados, com impulso nas penas dos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 3º e 5º, 211, 347, parágrafo único, combinados com o artigo 27, todos do Código do Estatuto Repressivo, a fim de que sejam julgados pelo Egresso Tribunal de Júri da capital. Devia o requerimento ministerial decretivo a prisão preventiva dos acusados para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, servindo este deciso com mandado de prisão. Recolham-se a senhora Laura Vidal e o senhor Adrian Doria, respectivamente, ao conjunto penal feminino e à cadeia pública, ambos situados no complexo penitenciário Lemos de Brito, na Mata Escura dessa capital. Determina os policiais que tragam os acusados. Senhora Laura Vidal e senhor Adrian Doria. Momento este que determina também a retirada da denúncia. Nesta sessão ordinária do Tribunal de Júri da Comarca de Salvador, do Estado da Bahia, determina a senhora escrivã que agora proceda a chamada dos jurados e os presentes deverão responder presente. Manuela Maia Conceição, João Paulo Cruz, Thiago Marcos Rocha da Silva, Leonardo Cruz Oliveira, João Paulo Brito Maia, Júlio Oliveira Peixoto, Jamile Moreira da Silva, Rodrigo Samara Gomes, Alisson Silva Almeida, Deusilene de Souza Pereira,
levado a julgamento no dia de hoje, 13 de julho de 2018, exatamente às 13 horas, os acusados Laura Vidal e Adrian Dória, denunciados pelo Ministério Público do Estado da Bahia nos autos da ação penal número 00-2018, 27, 2018, 00805001, tendo como vítima o senhor Daniel Garrido. A sessão do Tribunal do Júri será presidida pela senhora magistrada Nádia de Lima Sacramento, ministra de Direito. Atuará na acusação o promotor de justiça e na defesa, doutor Leonardo Romeiro. A acusação fica de pé, por favor. Proceda agora ao sorteio de jurados que formarão o conselho de sentença. Advirto, desde já, que não servirão como jurados marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadinho, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 448 do CPP, o mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável, reconhecida como uma entidade familiar. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspensão e a incompatibilidade dos juízes togados. Não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. No caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Inciso 3. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. No caso dos acusados. Artigo 450. Dos impedimentos entre si, por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Artigo 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Artigo 452. O mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Farei a leitura dos jurados sorteados, onde poderá haver 3 impedimentos que serão recusados motivadamente, imotivadamente e motivadamente poderão ser feitos também. Por favor, senhor José Paulo Cruz, tome assento. Túlio Oliveira Peixoto Sampaio Brito. Assim eu prometo. Neste momento, agradecemos aos jurados que não foram sorteados, informando que, por a sessão ser pública, é interessante que fique no recinto, mas aquele que tiver suas atividades habituais e não puder, é o momento de retirar-se. Podemos sentar. Por favor, retira as testemunhas do recinto, senhor oficial, e as coloquem em salas apartadas. Por gentileza, os acusados. A testemunha fica advertida. O compromisso de
Qual é o nome da senhora? Vou passar para a próxima pergunta. No momento do encontro, a senhora encostou o carro, o senhor encostou o carro, conversou pessoalmente com os hora-réus? Se eu desci do carro, Se a senhora desceu do carro para conversar com os dois hora-réus? não desci do carro, conversei pela janela do carro, de onde claramente dava para ver ambos e dava para conversar, porque estava muito próximo a ambos. E por conta da desnecessidade, acreditei eu, porque ofereci ajuda, perguntei a respeito da situação, se estava tudo bem, eles me dispensaram, eles disseram não ser necessário, então não achei que haveria necessidade de descer. Como já foi dito, a senhora, ao conversar com os acusados, notou, reparou, segundo suas impressões, de que eles estariam mais nervosos do que os normais. Baseado nisso, pergunto, qual a profissão da senhora, ou qual conhecimento, talvez técnico, a senhora poderia ter para ter impressão do estado de nervos de determinadas pessoas que a senhora sequer conhecia? Essa foi negada. Pela ordem. Eu vou passar para a próxima pergunta. A senhora, inclusive, há pouco, no testemunho, informou ter notado sangue próximo a um dos carros. E que, posteriormente, um celular tocou. Não tocou o celular? Não foi posteriormente. O celular tocou primeiro, a senhora Laura correu até o carro para atender. Pronto, a senhora já tinha notado sangue? O sangue eu notei depois de que a senhora Laura atendeu o telefone, que foi o momento em que eu me aproximei do carro dela. A gente gostaria de saber se os faróis de carro estavam acesos. Este é um fato que eu não me recordo no momento. Em qual lugar do carro o senhor viu sangue? Eu vi sangue próximo à porta. O senhor afirma que viu sangue em uma das portas, correto? Durante a sua explanação, a partir do questionamento da pergunta dúvida, o senhor afirmou que não desceu do carro e que, mesmo sabendo que aquelas pessoas não estavam feridas, o senhor não chamou a ambulância. Por que viu sangue e não chamou a ambulância? Porque, reiteradamente, eu perguntei, ofereci a minha ajuda e eles disseram estar tudo bem e não haver a necessidade de chamar a ambulância. Eu perguntei reiteradamente e eles me disseram que não. Eu não podia levar as pessoas à força para o médico, não é verdade? O que eu podia, eu fiz. Eu ofereci a minha ajuda, prestei assistência dentro do que eu poderia prestar, mas eles disseram já estar cuidando da situação. Eu estranhei, mas eu não posso obrigar ninguém a fazer nada que não queira, não é verdade? O oficial de justiça pode conduzir a testemunha e trazer a próxima testemunha sem mais. Qual o nome do senhor? Em que lugar o senhor exerce sua atividade? Hoje mais em Salvador. O senhor teve acesso ao carro dela depois daquele momento? Eu ofereci ajuda, acreditei que ela estava precisando de ajuda, ofereci por conhecer de carro e nesse momento ela aceitou a ajuda. Eu guinchei o veículo dela no meu e conduzimos até a minha casa. Ler para os policiais e o senhor oficial. Trava, por favor, os acusados. Qual o estado emocional da primeira acusada? Eu percebi
que ela estava muito nervosa. Ela tinha dito que tinha. Ela se apresentou, na verdade, como Raquel. Tinha dito que tinha batido o animal. Por favor, senhor oficial, conduza a testemunha e traga a terceira testemunha. A senhora tem que voltar. Por favor, silêncio no recinto, por favor. Senhora Virgínia Garrido. A senhora pode declarar o seu nome novamente? Mais alto, por favor. Meu nome é Virgínia Garrido. Qual é a idade da senhora? Tenho 50 anos. Qual é a sua residência? O endereço? Nós nos mudamos tem pouco tempo. Eu não me recordo o número da casa, mas é no campo, um pouco afastado. Tem algum ponto de referência? É próximo à Rua X, no bairro Y. Em que lugar a senhora exerce a atividade da senhora? Doutora, eu estou na livraria. Atualmente eu estou um pouco afastado, porque eu estou me tratando de câncer. Eu admito a senhora no fim de falta de testemunho. Dizendo a senhora que tem pena de 2 a 4 anos. De acordo com o CDC. A senhora Virgínia percebeu algum sinal físico em Laura Vidal que ela teria sofrido um acidente? Doutora, essa mulher que se apresentou para a gente como Raquel estava com a manga manchada de sangue da família. Mas eu não posso afirmar que ela estava ferida, porque após oferecer ajuda, ela negou, falou que o sangue era do animal que ela se acidentou no caminho. A senhora pode descrever a roupa que o senhor Daniel, seu filho, estava vestindo no dia em que foi desaparecido? Não, senhora, eu não posso falar, porque quando Daniel saiu para o trabalho, ele estava descansando. Enquanto a acusada esteve em sua casa, ela tentou contactar com seu filho Daniel telefonando, de alguma forma, algo lhe chamou a atenção? Senhora, até o momento, não existia ligação nenhuma entre meu filho e Dona Raquel. O que aconteceu, que foi muito estranho, foi o celular de meu filho ter aparecido em casa, sendo que eu havia falado com ele antes dele sair para encontrar com os amigos. A senhora teve algum tipo de contato com o acusado? Qual acusado, doutora? O acusado Adrian? Não, doutora. Acusação. Como e quando a senhora conheceu a acusada Laura Garrido? Laura Vidal, perdão. A primeira vez que eu vi Laura foi no dia 30 de maio, na Rua X. No caminho tinha uma mulher sozinha,
tudo mais. Tem uma moça bate o caudal tá quebrado. O mais parou, olhou para ela, perguntamos como ela se chamava. Ela falou Raquel, parecia muito nervosa. Falamos, ela precisa de ajuda, o carro não funciona. Então, meu marido, ele tem dinheiro, ele vende de carros. Ele olhou, abriu o carro dela. Então, parece que ele viu qual era o problema. Pegamos e chamamos o carro e retornamos à nossa casa para poder oferecer ajuda a ela. Qual foi o comportamento na sala da sua casa? Eu perguntei, Laura, está ouvindo algum sinal do carro? Ela disse que não. Achamos isso muito estranho. Mas estávamos tão atordoados, procurando o Daniel, que a gente nem parou a pensar, por que ela disse que não estava tocando o celular? Ela continuou na casa da senhora após o celular tocar? Depois disso, ficamos indagando o que teria acontecido eu e meu marido, só que o carro de Laura estava pronto. Ela disse que precisava ir, deu a chave do carro com o meu marido e saiu. Repentinamente. Ela estava com pressa. A senhora pode dizer com exatidão qual o horário que a senhora manteve o contato telefônico com seu filho? Em que momento a senhora conseguiu falar com ele no telefone, como a senhora já citou no seu depoimento? Eu olhei e falo com o Daniel de noite. Eu não tenho como te precisar o horário, senhor. Daniel já acabou de chegar do trabalho. Normalmente, Daniel chega do trabalho depois das 1 da manhã. Eu estou dormindo nesse horário, normalmente não sei, senhor. Então, a senhora diz que não falou com ele no momento que ele saiu para encontrar os amigos, conforme tinha dito anteriormente? Aí eu falei com o Daniel. Sem mais perguntas, excelência. Chama o senhor perito, por favor. Qual é o seu nome? Naira. Você trabalha com perícia? Eu sou perita já tem 7 anos, né? Passei no concurso. Mas estou 7 anos atuando aí. De acordo com o laudo pericial, foram encontrados traços de tecidos em um caminho próximo à área da represa, Isso. onde o automóvel do senhor Daniel teria sido jogado e arrastado. Foi encontrado algum material genético por parte da perícia? Próximo ao acostamento, né, desse veículo que teria sido apontado como sendo o veículo do senhor Daniel Garrido, né, próximo ao local onde o veículo teria estado, nós encontramos, né, indícios que talvez uma pessoa adulta, né, tivesse sido arrastada ali. Encontramos vestígios de sangue também. Não foi uma quantidade suficiente para indicar que o eventual acidente tenha sido fatal. E após a análise, né, desse material colhido, do sangue colhido, foi possível identificar que se tratava do sangue de Daniel Garrido. Consta no segundo laudo, as folhas 05, que foi encontrada quantidade de sangue no local do acidente da vítima, senhor Daniel Garrido. E vocês mencionaram, abre aspas, não tendo sido encontrada quantidade de sangue relevante. O que é quantidade de sangue relevante? Não foi encontrada quantidade de sangue que indicasse que o acidente tenha sido fatal. Era uma quantidade que não indica que o ferimento dessa ordem tenha sido fatal. O que é quantidade de sangue relevante? É a quantidade de sangue suficiente para indicar que o ferimento foi fatal. Finalizando, pela perícia realizada na câmera do Mercado Oeste, é possível perceber que o acusado Adri estava juntamente com a acusada Laura? Sim, eles estavam sentados na mesma mesa onde fez fogo. Na segunda-feira,
disse que a data e o horário da perícia foram às 3 de junho, às 6h17. Na segunda folha, consta 1º de junho. É só uma inconsistência, a senhora pode explicar qual dia exato? Foi no dia 3 de junho, senhor. Dia 3? Isso. Pronto. O horário da perícia, aqui consta como 6h17. Isso. Pronto. Aqui mais adiante, na terceira folha, consta que o acidente teria ocorrido, o suposto homicídio, enfim, o fato teria ocorrido no dia 30 de maio, por volta das 13h37 da manhã. Tá? Inclusive aqui no laudo da perícia. Há algum motivo ou porquê o horário que foi realizada a perícia foi tão afastado, foi tão distante do horário que teria acontecido o fato? Não, senhor, foi apenas dentro do horário do nosso expediente de trabalho. A interrogatório, primeiro com o senhor Adrian Dória. Senhor Adrian, qual a sua relação com a primeira denunciada? Quem estava dirigindo o veículo? Ela é uma amiga com a qual eu me relacionava. E quem estava dirigindo era eu. Qual a atitude do senhor tomou, após a condição dos feitos e após a passagem do senhor Olha, depois do acidente, que aconteceu muito rápido, eu fiquei um pouco perdida no que fazer. Mas, como eu observei que Laura e que eu estávamos bem, só pelo susto, assim, a gente estava muito assustado, eu acreditei que o outro carro, o outro veículo, o condutor também não tinha sofrido nenhuma lesão, porque eu e Laura estávamos bem. Então, o acidente aconteceu de uma forma muito rápida. Eu estava dirigindo e prestando atenção na pista, a visibilidade era baixa, mas de repente passou um mocinho na frente. Então foi realmente muito rápido. Eu não tive muita reação. A reação foi me salvar e salvar a Laura, porque o carro também que apareceu na frente da gente foi muito, muito rápido. Então, como eu disse, como a gente estava bem, eu achei que o condutor também estava. Então, quando a testemunha passou, eu e Laura estávamos, como eu disse, só no choque. Achamos também que o condutor estava, então a gente agiu de forma sem pensar muito. Quando o senhor Frederico, que já prestou o depoimento aqui agora há pouco, passou pelo local do acidente, você e Laura confirmou para ele que o acidente havia ocorrido entre você e Laura? Não. Não confirmou? Não. Senhor Adriano, uma vez que o senhor saiu no carro com o Daniel Garrido vivo, onde foi que ele foi parar, já que o senhor foi a última pessoa a estar com ele e ele estava ferido? Olha, como eu disse, o celular não pegava naquela região. Então, a única forma que eu tinha de salvar ele era tentar buscar ajuda com ele no carro. Só que eu comecei a dirigir e de repente, quando eu reparei, ele simplesmente parou de respirar do meu lado. E eu não sabia mais o que fazer. Eu fiquei desesperada. E depois que eu fiquei desesperada, eu parei o carro, tentei ver situação, ver respiração, e nada estava presente nele. E minha reação foi simplesmente largar o carro e sair correndo. E foi isso que aconteceu. Eu não sei onde está ele. Eu não sei. O que aconteceu? A senhora verificou, ouviu, se aconteceu alguma coisa e se a senhora viu o que aconteceu com o veículo quando a senhora largou ele e saiu correndo desesperado? Não vi. Eu estava muito assustada. Minha intenção era tentar salvar aquele homem, mas como ele simplesmente parou de respirar do meu lado, eu não tinha o que fazer. Eu simplesmente deixei lá e saí correndo desesperadamente
Porque eu tenho família, eu tenho minha mulher, eu tenho minha filha, e eu não podia deixar ela. Pergunta avisada, por favor. Tome assento. A senhora Laura Vidal estava no dia 30 de 5 de 2017, por volta das 3 horas e 17 minutos. Excelência, eu não tive culpa nenhuma. Eu estava com o homem que eu amava. Nós estávamos voltando para casa. Eu mais do que ninguém, quero esclarecer as coisas, sabe? Deixar tudo em prato limpo. Eu estava voltando para casa, disposta a terminar meu relacionamento. Porque Adrian aparentava ser uma pessoa muito agressiva comigo, eu já não estava mais aguentando. Então, a gente veio discutindo no caminho, eu lembro disso, eu estava bastante emotiva, bastante transtornada, porque eu estava feliz de terminar, eu não aguentava mais. E aí eu lembro que estava tudo escuro e um acidente. E aí eu já não lembro de mais nada, eu lembro que a Adrian saiu correndo, eu estava dentro do carro, e eu desesperada, e a Adrian só falava, confia em mim, eu tudo bem, eu vou confiar. A senhora tem alguma explicação para o seu material genético que está no celular da vítima? A senhora tem alguma explicação para isso? Doutor, depois, na verdade, não tem algum tempo que eu venho sofrendo com síndrome de pânico, com queda de cabelo. Então, talvez tenha sido na hora em que os seus pais, do Daniel Garrido, me socorreram, ajudaram a consertar o carro de Adrian. E foram bem gentis, inclusive, eu nunca imaginava, meu Deus. Imaginava que aqueles senhores eram pais. Enfim. Minha explicação é, meus cabelos caem sempre, eu sofro com queda de cabelo, provavelmente devem ter caído enquanto eu estava na residência dele. No celular? A senhora Laura, segundo consta na perícia, não foi constatado o seu material genético adquirido de cabelo, mas sim a sua digital presente no celular. A senhora confirma que a senhora manuseou o celular de Daniel Garrido em algum momento? Não me recordo.
que, apesar da efusiva resposta que os réus deram, apesar da versão fantasiosa que nos foi exposta aqui, para deturpar a verdade, não é possível absolvê-los. Um crime de asfixia, um assassinato por asfixia, eu acredito que todos nós aqui presentes, todos os senhores e senhoras, têm em mente que é um crime monstruoso, matar alguém por asfixia. E eu digo mais, não foi um monstro que cometeu esse crime. Muito pelo contrário, foram as mãos monstruosas de um homem ganancioso. Queria passar a palavra para os senhores, meus colegas, se tiverem alguma coisa para alegar. E nesse momento, requer a acusação, a condenação dos dois, quando será feita a mais verdadeira justiça. Essa é a manifestação do Ministério Público. Só para concluir, queria trazer aos jurados informações constantes da perícia, até aqui não descritas. A velocidade de ambos os veículos no dia do acidente, pela frenagem do veículo e as marcas de pneu, demonstram que ambos os veículos estavam a 50 km por hora. Eu mesmo, pessoalmente, perguntei para a perita que aqui sentou se havia muita quantidade de sangue no local. E ela disse o quê? Não. Havia pouca quantidade de sangue. O que nos leva a concluir, o que nos leva a perceber que apenas o acidente não tinha a capacidade para levar à morte de Daniel Garrido. O que ocorreu com isso? Ocorreu a morte de Daniel Garrido por decorrência de afogamento na represa, onde as marcas... Caiu aqui. É porque está solto. Ocorreu um acidente, a morte por afogamento, por decorrência, e a gente pode provar isso e demonstrar pelo fato de verificar na bota, nos sapatos do acusado, de que havia terra do local do acidente, do local da morte do acusado em suas botas. E por conta disso, não há que se negar que ele, juntamente com ela, causaram a morte, ocultaram o cadáver e alteraram o local do crime. O que mais podemos aqui mencionar? Como dito, no celular da vítima, que apareceu repentinamente na casa da mãe, foi encontrado fios de cabelo no celular da vítima. Fios de cabelo estes da acusada. O que nos leva a concluir que ela manuseou o aparelho. Não é crível, caros jurados, que o problema de fio de cabelo, de queda de fio de cabelo da acusada, tenha feito com que ela, transitando na sala, os seus cabelos caíram e ficaram no celular. Não dá para acreditar em uma informação como essa. De fato, acreditamos, temos a certeza de que ela manuseou o celular no local do acidente, levando esse celular até a casa da mãe da vítima, como uma tentativa de realmente distorcer as circunstâncias ali ocorridas. A perícia também mencionou, né, no quesito 10, página 14, que houve, de fato, uma tentativa de alteração do local do crime através do arrastamento de um corpo. Ora, jurados, como que no dia do acidente, como que na perícia realizada nas proximidades do local do acidente, onde há uma lagoa, há um arrastamento de um corpo. Corpo este desaparecido. O acusado Adrian mencionou que pegou a vítima ainda viva e colocou dentro do carro. Momento o qual ele ficou desacordado e o acusado Adrian, desesperado, deixa o local largando a vítima. Não há que se acreditar em um comportamento como esse. Eles esconderam o corpo, colocaram o corpo no porta-malas, mataram a vítima, esconderam o corpo e falsearam e manusearam o local do crime de forma a alterar. Por todo o exposto e
o que os nobres colegas aqui também trouxeram, nós pedimos a condenação de ambos os acusados. A materialidade delitiva das práticas que ela fez são notórias. Ela deliberadamente omitiu o socorro à vítima após um acidente fatal, quase fatal, na verdade, que deixou a vítima desacordada. E, em conjunto com o senhor Adrian, arrastaram esse corpo. E ao arrastar esse corpo, como a perícia comprovou, deixaram as marcas na próprio local do crime do acostamento. Colocaram esse corpo dentro do porta-malas do carro e o acusado Adrian conduziu esse carro até uma represa, de modo a ocultar o cadáver. Além da ocultação do cadáver, eles tentaram adulterar a cena do crime, removendo o carro que estava ali naquele local, ludibriando as testemunhas, principalmente a acusada Laura, ao falar com os pais da vítima, dizendo que naquele momento ela estava sozinha, que teria se acidentado com um animal. Então, eles deliberadamente agiram de forma a ocultar um homicídio doloso praticado. Fraudaram o processo ao tentar ludibriar tanto o juiz quanto os senhores jurados. Então não resta nenhuma outra alternativa que não a acusação. Com a palavra, assistência à acusação para reforçar a questão. Agradeço ao colega que me passa a palavra, ao promotor de justiça, a todos os promotores aqui presentes. Agradeço também a Vossa Excelência, Luísa, por estar aqui garantindo a boa condução dos trabalhos. Saúde a todos, especialmente aos réus. Compreendo que, de todo o exposto aqui, pelas provas que foram apresentadas, especialmente pela prova pericial, aquela que dificilmente se pode refutar, que ocorreu de fato um acidente. Acredito que não houve realmente intenção de receber esse acidente acontecer. Afinal, ninguém quer que um acidente aconteça. O que entra em cena aqui é o que acontece em seguida. Percebemos, por todo o exposto no laudo pericial, sendo indicado pela colega perita que veio aqui, que houve um arrastamento do corpo do senhor Daniel, ainda vivo. Como podemos perceber, a quantidade de sangue que havia no local é inconclusiva sobre se ele morreu na hora do acidente ou não. E vossas senhorias afirmaram que ele estava vivo. Mas, diferente do que alega o senhor Adriano, ele não foi conduzido dentro do carro com o senhor no banco, por exemplo. Ele foi diminuído em sua dignidade, arrastado até a mala do carro e conduzido por Vossa Senhoria até o seu triste fim. Senhora Laura, gostaria especialmente de falar a respeito da senhora. E, pela tese de defesa que pude observar, pretende negar a autoria do homicídio. Eu observo, todos aqui observaram, que houve, na verdade, um conluio de ambos para chegar ao resultado morte do senhor Daniel. Um jovem que tinha a vida toda pela frente. Eu sou mãe e me sinto emocionada em falar isso, me perdoe. Mas, de fato, não havia nas roupas da senhora Laura nenhum material que indicasse que foi até a represa, onde supomos que o carro tenha sido abandonado. O que também refuta a tese do senhor Adriano de que abandonou o carro e saiu correndo. Claro que um acidente é traumático. Claro que é traumático ver alguém morrer. Mas tudo aqui indica que essa pessoa morreu por sua mão. Indica também que a senhora Laura, em conluio com ele, orquestrou tudo o que aconteceu, incluindo sua morte, incluindo a ocultação do cadáver. Como podemos observar, a família, muito emocionada, não pôde nem enterrar seu filho. E, especialmente, ocorreu uma fraude, da qual podemos observar que a senhora Laura tomou as atitudes que chegaram ao resultado que temos hoje. Uma cena de acidente adulterado. Chegamos a ver a família da vítima ser enganada no dia do acidente. Quer dizer, a senhora Laura estava mesmo desesperada, como alegou? As testemunhas a viram inventando diversas histórias, alegando nos testemunhos ocorridos naquele momento que o carro quebrou, foi acidente com equino, para cada pessoa apresentou uma história diferente. Na verdade, como podemos observar, não é. A
Aquela família estendeu-lhe a mão, acertou seu carro, te levou até a casa dele. E, num auto fraudulento, a senhora que portava o celular daquele que naquele momento já deveria estar até falecido, deixou o celular naquela casa, para fazer parecer que não estava com a senhora. Para fazer parecer de que aquele celular havia esquecido ali. Que jovem hoje em dia sai de casa sem seu celular? Sai sem a cabeça, mas seu celular não sai. Ele havia levado seu celular, sim. A mãe havia conversado com ele mais cedo. Como aquele celular apareceu ali? Aparatou ali? Harry Potter levou o celular para cá? Eu acredito que não. Temos digitais da senhora Laura no celular que comprovam isso. Estranhamente, ela disse que não ouviu o celular tocar, mas o celular estava ali tocando ao lado dela, porque ali ela plantou o celular. Então, temos também a evidência de que havia sangue em suas mangas e suas roupas. Isso não foi constatado, como podemos observar na perícia, mas foi observado pela mãe da vítima. A senhora disse que se tratar do sangue de um cervo esse que talvez tenha estado na cena, mas que não estava morto nem machucado e nem estava na cena, de modo que a senhora pudesse tocá-lo e ter aquele sangue em suas mãos. Era o sangue daquele que a senhora matou e ocultou. Me sinto pessoalmente... É difícil falar nesse momento. Como uma cidadã, eu gostaria de ver hoje, senhores jurados, que a justiça fosse feita. Que, observando e principalmente se atendo às provas, se atendo aos testemunhos daqueles que vieram aqui e apresentaram consistentemente tudo o que aconteceu. Gostaria de vê-los conscientemente, à luz da Constituição, fazendo a mais plena justiça. Senhora Laura, senhora Adriana, sinto muito que tenhamos que estar aqui nesse momento. E aqui estamos, justamente pelo fato do senhor Daniel não estar. Me sinto triste em dizer isso, mas houve sim a prática delitiva do homicídio qualificado, na forma dos incisos 3 e 5 do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Houve, ademais, a ocultação do cadáver na forma do 211 da mesma lei. E houve também uma fraude processual cometida pelos dois. E que, para terminar, ainda tentaram fazer parecer que a vítima era um algoz. Que empreendeu fraudes bancárias e fugiu. Mas isso não aconteceu. Isso partiu de um endereço de IP ao qual o senhor Daniel não teria acesso. Todas as provas indicam que ele está, de fato, morto, infelizmente. E, enfim, os senhores tentaram orquestrar toda uma situação que, na verdade, não ocorreu. Foi uma fraude que fere a dignidade deste país. Eu vou encerrar aqui a minha fala. Acredito em Vossa Senhoria julgada. Foi falado aqui, inclusive erroneamente, mais uma vez, pela acusação de que os dois carros estavam numa velocidade a 50 km por hora. Não há nos autos indicação nenhuma da velocidade do carro de Daniel Garrido. Não há como dizer a velocidade do carro de Daniel Garrido. A perícia é muito clara ao dizer que o carro que estava a 50 km por hora, ou seja, dentro da velocidade máxima permitida na via, era o carro de Adrian. E digo mais, senhoras e senhores, pensemos, um acidente de trânsito, num carro tem duas pessoas, no outro carro tem uma pessoa. No carro tem as duas pessoas, convenhamos, depois de uma colisão, um aborroamento, coisa do tipo, se hipoteticamente falando, estivessem sem as condições, as condições necessárias para a direção defensiva, teriam ferimentos, com certeza estariam machucados. Eles conseguiram descer do carro intactos, ilesos. Eles não tiveram um arranhão. Como pode isso? Então, voltando para os autos, é possível ter certeza de que aquela via estava com a visibilidade prejudicada,
está nos autos, a perícia colocou o mês de maio, é sim um mês muito chuvoso. Inclusive, há constatação de que na cidade estava chovendo, no começo da madrugada estava chovendo, até quase o horário do crime. Isso é comprovação. Se basear no depoimento do ora acusado, ele informa que inclusive na hora estava chovendo. Além disso, é necessário se resguardar, isso tudo está nos autos. A visibilidade da pista, as placas informando, está nos autos, as placas informando que sim, passavam animais de médio e grande porte naquela pista com frequência. Existia essa hipótese. Aí me diga, quem é que está fantasiando uma versão aqui? A história está muito clara nos autos. A história está muito clara nos autos. A versão, em nenhum momento foge do racional, a versão e a história verdadeira que conta aqui os acusados. Ao desviar-se de um animal, e eu vou pedir aos senhores que olhem atentamente essas imagens aqui. Vou mostrar aos senhores algumas imagens, peço que passem, por favor, reais. Acidentes de carro com animais de médio, grande porte. Peço aos senhores que observem essas imagens. São imagens reais, e não fantasiosas. Mais uma vez eu pergunto, de onde vem a história fantasiosa? Continuando, Adrian desviou do animal na pista para salvar a sua vida e a vida de Laura. Ah, mas se a vida de Daniel Garrido, naquele momento não existia a vida de Daniel Garrido, os faróis do carro estavam apagados. Como Adrian poderia imaginar que ao instantaneamente tirar, é uma questão automática, você desviar o veículo de um animal, ainda mais nesse porte que passa, você não tem a mínima noção do que pode acontecer, especialmente se um carro vier com o farol apagado. Porque se o carro tivesse com o farol aceso, talvez de longe ele visse que viria um carro. Só mais um detalhe. Nos autos consta o horário do acidente, às 3h37 da manhã. Eu pergunto aos senhores, onde em Salvador está claro, 3h37 da manhã, como disse a primeira testemunha? Senhores, até agora eu não vislumbro hipótese fantasiosa nenhuma. 3h37 da manhã estava escuro. E se o farol tivesse ligado, é impossível de Adrian não saber que viria um carro na outra direção. Não há em nenhum lugar dos autos dizendo que tinha uma curva logo adiante, nada. Era uma pista com visibilidade dificultada, era uma pista com muito acesso de animais de médio e grande porte. E assim, ele não tinha como prever. Não é exigido de Adrian, não é possível que seja exigido de Adrian que ele sacrificasse a sua vida e a vida da companheira que estava com ele ali do lado por um desconhecido. Ele não tinha nem como saber o que é que poderia se passar, ele não tinha como pensar. E aí eu vou entrar na questão do crime que está sendo imputado a ele. Inclusive, eu talvez nem precisasse falar aqui do crime, porque minha nobre colega do Ministério Público já disse que não houve crime, que não houve intenção. Então, assim, aquela acusação de homicídio qualificado aqui foi dito agora há pouco pela colega, inclusive que ela acredita, sim, que não teve intenção, enfim. Pois é, talvez eu nem precisasse falar disso, mas eu vou falar do seguinte. Sabemos e temos conhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade. No artigo 24 do Código Penal, nós temos assim: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era, a palavra, não era razoável exigir. E eu pergunto aos senhores, existiu perigo atual? Existiu. Um animal de médio e grande porte passou na frente do veículo e, como os senhores veem na imagem, o perigo era atual e iminente. Não foi provocado, esse perigo não foi provocado pelo agente. A pista era sinalizada e é de conhecimento de todos que há a passagem desses animais. Ameaça direito próprio ou alheio. É indiscutível que um acidente, um choque entre um veículo e um animal de médio e grande porte vai sim ameaçar a vida
desses dois. Ele não tem o dever legal de enfrentá-lo e a inevitabilidade do perigo por outro modo. Não havia o que fazer. Então, senhores, eu volto para a questão da ideia fantasiosa. Fantasia é imaginar que prejudicar por mais tempo ou mais uma vez a vida desses acusados vai fazer alguma justiça. Ao contrário, a injustiça já está sendo feita. Quem está sendo alijado da vida social são os acusados. Digo mais, foi dito aqui que haveria fraude processual e ocultação de cadáver. Como? Aonde? Onde estão os autos que houve fraude processual e ocultação de cadáver? Ao contrário, exigir de um jovem que vê outro ferido, ensanguentado, caído no chão, não tomasse a atitude que Adrian tomou, aí sim ele seria monstro, como foi dito aqui. Se ele visse aquele corpo ali no chão e que saiu do carro pedindo ajuda, pelo amor de Deus, eu não quero morrer aqui, pelo amor de Deus, eu quero morrer, minha mãe precisa, eu preciso falar com minha mãe. Como é que você, diante de uma situação dessa, lhe é exigido raciocinar que vai ter que deixar a pessoa ali morrer? É instinto de quem é humano, porque se fosse um monstro ali, com certeza teria deixado ali. Com certeza teria deixado ali. Mas exatamente ao contrário, é o que Adrian não é. É um monstro. Ele não era capaz de deixar aquela vítima ali ser ceifada. Ele foi corajoso, debaixo de chuva, na escuridão, de pegar aquele corpo, colocar dentro do carro e tentar no máximo possível dar socorro. Infelizmente, não há perícia no carro de Daniel Garrido. Infelizmente, era tudo o que eles mais queriam, era que existisse o carro, era que Daniel Garrido estivesse vivo aqui hoje para parar com esse sofrimento deles. Infelizmente, no caminho, foi confirmado que Daniel Garrido morreu. Agora pense que conduta deve ser exigida desse jovem, nunca tinha passado por essa situação, visualizar uma morte e de repente fica perdido sem saber o que fazer. Ao contrário, se colocou no lugar dele, foi dito aqui por ele, se colocou no lugar daquela vítima, daquela pessoa, e pensou, poxa, e se fosse eu, e desesperou, largou o carro e saiu. Quando fala na perícia, que inclusive o colega comentou, de que havia marcas do sapato de Adrian, onde tinha uma descida, uma represa, foi tudo periciado. Eu quero deixar claro para os senhores, foi procurado o veículo, sim, pode estar constado nos autos. Houve perícia na tentativa de localizar o veículo, na tentativa de localizar Daniel Garrido, e infelizmente não foi encontrado. Mas os passos de Adrian foram exatamente, sim, pelo acostamento, e foi próximo do local do acidente. O desespero dele foi muito grande ao tentar salvar uma vida. E eu pergunto aos senhores, finalizando a minha explanação, vamos condenar um inocente por tentar salvar uma vida de um acidente que ele não provocou e de que ele, por estar em direção defensiva com cinto de segurança, saiu ileso? Poxa, foi dito aqui que os jovens não saem sem celular. Finalizando, o jovem não sai sem celular. E o celular estava no carro. Quando foi levado, isso foi o que foi dito aqui, e que foi levado numa suposta hipótese. Então, a própria acusação está dizendo que ele estava usando o celular no momento do acidente, ou que ele estaria sem cinto ou com o farol apagado. Então, eu peço aos senhores, não condenem mais uma vez essas vítimas. Eu os apontarei as 4 que foram recusadas: Hugo, Mariana, Alisson e Patrícia. Desse momento, comprova-se que a intenção do Ministério Público com esse júri é fazer com que esta corte se tornasse uma corte para a condenação. E não uma corte para o julgamento devido, uma corte para o julgamento que respeite os princípios constitucionais. É isso que faltamos aqui. É isso que precisamos defender a todo instante. Indo além, meus amigos, indo além, trazendo à tona o que é necessário para que se promover um processo penal adequado, ao contrário do que fez o Ministério Público, não falaríamos apenas de fatos. Não falaremos apenas de fatos. É preciso apontar que a perícia, com toda a sua plenitude, toda a sua técnica extremamente exacerbada, em momento algum foi capaz de provar que existiu morte. Onde está a morte na perícia? Onde está?
Não sabemos registrar a morte, meus amigos. A verdade aqui, posso lhes dizer, que não existiu, como relatou a perita, material genético na roupa de Laura. Meus amigos, com relação às testemunhas, chega a ser risível a contradição aqui presente. Frederico, o rapaz que disse não ter problema de visão, afirmou que o carro era prata, que o carro de Daniel era prata. Ao passo disso, o senhor Thomas Garrido, pai da vítima, sabedor do carro da vítima, disse que o carro era preto. Só por isso a dúvida se faz presente. Qual era o carro desse rapaz? Qual era o carro? E eu digo a vocês jamais responderão essa pergunta, porque esse carro não existe. Esse carro não existe. Meus amigos, vou lhes afirmar mais uma vez, não houve morte. Não houve morte. Isso foi relatado por ambos os réus. Vejam, no momento da colisão, o rapaz, realmente há um acidente pela presença de um animal que percorre, e o que acontece? O senhor Daniel se fere e a partir disso as pessoas vão ajudar. Especificando agora, de forma célere, a participação de Laura. Imaginem vocês que vocês tomam um ônibus com destino a uma cidade do interior. Durante esse caminho, em um momento em a estrada está, como é a em questão, com pouca visibilidade, uma estrada em que tem a presença de animais, infelizmente, ao ser surpreendido e estando nesse caso presente em previsibilidade por um animal, ele modifica a direção e faz com que esse carro atinja o de outra pessoa, levando ao ferimento desta. Me digam, vocês que são passageiros desse ônibus, têm qual responsabilidade sobre esse ato? Nenhuma. O que vocês poderiam fazer, meu Deus? Nada, não tem nada a ser feito. A mesma coisa ocorre com a senhora Laura. Estava na carona, não tem nada a fazer. O que ela poderia fazer? Gritar? Gritar não resolveria. E indo além, de forma bem sintetizada em relação a essa defesa, é preciso apontar o quê? No momento em que o senhor Adrian convoca a senhora Laura para ajudá-lo no salvamento de Daniel, essa é a única vontade dela. No momento em que ela coloca ele dentro do carro e ele sai, tudo que acontece depois dali representa uma fratura da causalidade. Não há o que falar. Os atos que Adrian cometeu após aquilo ali não tem nada a ver com a atitude de Laura em tentar ajudar o salvamento de Adrian. Essa é a verdade, meus amigos. Além disso, trazendo também mais uma tese de defesa, é importante apontar que, pelo artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, há a cooperação dolosamente distinta, obviamente. Como dito, a vontade de Laura era apenas salvar a vida de Daniel Garrido. O que fez Adrian após essa situação não faz mais parte da vontade de Laura. Abro agora o espaço para meus colegas. A letra tenta mostrar de várias maneiras que há um acidente, é importante, foquem no acidente. Eles não querem que os senhores foquem na verdade. O professor, depois disso, como o corpo de Daniel Garrido, como mostra a perícia, inclusive, foi arrastado da posição de condutor. Os atos viram o corpo desacordado de Daniel Garrido e orquestraram sua morte, a ocultação de seu cadáver e a fraude processual que ele viu disso. Trata-se aqui não de fantasias, como vem a defesa falando, não de colocar os senhores no ônibus e pensar como seria, não se trata disso, se trata dos fatos, se trata da morte de um jovem pelas mãos de 2 acusados, que fizeram tudo isso planejadamente, senhores jurados. Planejaram, orquestraram e depois, ainda hoje, tentam manter essa farsa. Senhores e senhoras juradas, me parece que o Ministério Público está, a todo momento, tentando colocar palavras na boca da defesa. Em nenhum momento a defesa informou que houve uma colisão do carro com o animal. Essas imagens que nós trouxemos aqui são imagens meramente ilustrativas do que poderia ocorrer caso o veículo se chocasse com aquele animal de médio ou grande porte.
E é em cima disso que nós defendemos a tese de estado de necessidade, que não é razoável exigir que Adrien, que estava pilotando aquele veículo, dirigindo aquele veículo, se chocasse com um animal para salvar a vida de terceiro. E nós pedimos a absolvição do réu, Adrien, devido à sua conduta não está tipificada em nenhuma norma do Código Penal. Se trata de uma excludente de ilicitude. E, ainda mais, se, como o Ministério Público afirma, a vítima tivesse sido realmente jogada no local, na represa, se trataria de um crime impossível, porque a vítima já se encontrava morta. Então não há que se falar em crime nem no momento em que se jogou, supostamente se jogou a vítima na represa, nem no momento do acidente. Portanto, não há crime e nós da defesa pedimos a absolvição do réu. O nobre colega do Ministério Público disse que não se lembrava do depoimento do acusado, onde ele estava nesse momento, porque se é tão importante assim para a acusação descobrir a verdade, por que não dá atenção ao testemunho, ao depoimento do acusado? Digo mais, nós estamos em 2018. Não há mais espaço no mundo jurídico para um tribunal de inquisição. Tribunal que está sendo feito aqui hoje, na intenção da acusação, é um tribunal de inquisição em que se é condenado sem provas. Mais do que claro, se restou de que não há provas. O colega informou que a represa não foi periciada. Consta no laudo, consta nos relatórios, o senhor pode conferir na terceira página, no 2, dos objetos periciados. 1. Localidades do suposto fato, Rua X, bairro Y, Salvador, Bahia, e arredores. A exemplo da represa Z, a 5 raios de distância. Senhores, a represa sim foi periciada, inclusive na intenção, sob o pedido de Adrien, que se tentasse localizar aquele carro, onde foi parar aquele carro, que ele não sabia dizer. Então eu peço aos senhores, não deixemos que esse caso nos retome o Tribunal de Inquisição, onde se é condenado sem provas. A intenção da defesa é a verdade. Não estamos aqui brincando, não estamos inventando fato, dançando, pulando, sentando em cadeira. O único objetivo aqui é que se faça justiça, é que se faça a verdade. Meus amigos, se a dúvida existe, se a incompetência do Ministério Público se faz presente por não conseguir provar qualquer dos fatos alegados, o problema é dele. O problema é dele. Os réus aqui não são culpados pela incompetência do Ministério Público, meus amigos. Pelo amor de Deus. Primeiro teremos a acreditação do senhor Adrien. Adrien é responsável por essa morte. Entenderam que o senhor Adrien foi responsável pela morte da vítima Daniel Davi.
Mas existe ainda um requisito obrigatório, mesmo entendendo pela materialidade delitiva e pela autoria do senhor Adrian, é possível ainda esse requisito, que é... Sim, o acusado deve ser absolvido. Um voto sim. 2 votos sim. Um voto não. Um voto sim. 3 sim, não, é isso? Um voto não. 3 sim. 4 votos não. 4 votos sim. O senhor Adrian, então, foi absolvido do crime de homicídio. Agora a reputação sobre o crime de ocultação. Ocultação de cadáver. No dia 30 de 5 de 2022, o corpo da vítima, Daniel Garrido, foi ocultado. Um voto. Materialidade delitiva da ocultação de cadáver. 1 sim. 2 sim. 3 votos sim. 4 sim. Encerra a requisitação. Houve a materialidade delitiva do crime de ocultação de cadáver. 111 do Código Penal. Sobre a autoria de Adrian da ocultação de cadáver. Um voto. 1 sim. 2 votos. 2 sim. Um voto. Não. 1 não. Outro voto. Sim. 3 sim. 4 sim. 4. A autoria de Adrian do crime de ocultação de cadáver. Sobre a absolvição de Adrian de ocultação de cadáver. 1 sim. Um não. 1 não. 1 não. 2 não. 3 não. 3 não. 4 não. Condenado. Estou seguindo pé para a sentença. Sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, do Estado da Bahia, no dia 13 de julho de 2018. Senhor, cujos acusados, senhor réu, Adrian e Laura. Adrian e Laura. A sentença condena por ocultação de cadáver o senhor Adrian e a senhora Laura e absolvem dos demais crimes de homicídio e fraude processual. Fixo a pena de 3 anos, com suspensão do processo por 2 anos. Com suspensão da pena por 2 anos. Assim, declarada essa sessão, publique-se e registre. O Ministério Público manifesta interesse em recorrer da decisão e apelar, tanto pelo fato dos jurados conversarem sobre o processo durante a sessão, quanto pelo fato da decisão estar manifestamente contrária à prova dos autos. Será tudo consignado em ata, mas declaro a sessão encerrada.